Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Vamos para mais um vídeo, mais uma aula de revisão para a prova do Enem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é praticamente certo, galera, na prova do Enem. Praticamente todos os anos cai uma questão, que é a parte de radioatividade. Meu querido aluno, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui com vocês. Vocês sabem o quão trabalhoso é produzir esse tipo de material gratuitamente para vocês. Faço isso com toda a satisfação e com todo o prazer. Mas eu peço gentilmente que você deixe o like nesse vídeo para ajudar e para que isso me estimule a continuar produzindo mais material para vocês, combinado? Então, se esse vídeo aqui tiver muito like, eu ver que a galera tá engajada e tem muito comentário, eu produzo mais conteúdo para vocês, galera. É diretamente proporcional. Quanto mais vocês interagirem com o conteúdo, mais conteúdo gratuito eu trago aqui para vocês no canal. Combinado? Preparado para uma aula completa de radioatividade? Aula em ritmo de revisão, beleza? Ainda vamos fazer exercícios ao final, eu vou te mostrar como é que isso aqui está aparecendo na prova do Enem. Galera, radioatividade. Primeira coisa que eu preciso lembrar com vocês. Por que alguns elementos são radioativos? Resposta: porque eles têm um núcleo instável. A radioatividade é um fenômeno nuclear. Então, quando o núcleo desse elemento químico ele é instável, ele fica emitindo radiação para que ele alcance a estabilidade. Então, a primeira coisa que o Enem pode te perguntar: por que alguns elementos são radioativos? Resposta: porque eles têm núcleos instáveis. Quando os elementos emitem radiação, que partículas são essas? Quais são essas partículas radioativas? Vamos lembrar aqui comigo, galera. A partícula alfa, ela tem massa 4 e carga 2. A partícula alfa é o núcleo do elemento hélio, porque ela basicamente é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Ela tem carga positiva. Em termos de massa, ela é a partícula mais pesada. Por isso que ela se movimenta a uma velocidade relativamente menor do que as outras partículas e o poder de penetração dela é relativamente também menor. Quando a gente fala na partícula beta, a partícula beta ela é constituída de um elétron. Então a partícula beta é um elétron. O elétron é a partícula beta. A gente sabe que a massa do elétron, em comparação com a massa do próton ou do nêutron, é muito pequena, praticamente insignificante, daí massa zero, e a carga dessa partícula menos 1. O poder de penetração dela é maior que a da alfa, e ela se movimenta também a uma velocidade maior, visto que ela tem uma menor massa. A gente tem a radiação gama, que tem massa zero e carga zero. Vejam que até o presente momento eu pronunciei partícula alfa, partícula beta, raios gama. A gente não fala partícula gama porque a radiação gama, gente, ela é uma onda eletromagnética. Se ela é uma onda eletromagnética, ela tem massa zero e carga zero. Poder de penetração dela muito alto, em comparação com a alfa e com a beta, e ela se movimenta à velocidade da luz, uma velocidade extremamente alta, porque justamente é uma onda eletromagnética. Subpartículas que podem constar nas questões de radioatividade. Representação do próton, galera. O próton, representado pela letra P, tem massa 1 e carga 1. O nêutron tem a mesma massa do próton, só que carga 0, então nêutron, massa 1, carga 0. O elétron, representado pela letra E, 0 e menos 1, é a mesma representação da beta, tá? E a gente lembra que existe a beta positiva. A beta positiva é o chamado pósitron, é como se fosse o elétron, só que com carga positiva. Então a gente chama isso aqui de pósitron, mas você pode também chamá-lo de beta positiva, legal? Então, em termos de partículas, galera, isso aqui é o que eu preciso que vocês lembrem em termos de partículas. Agora, eu preciso lembrar com vocês uma equação nuclear. Então, por exemplo, quando nós escrevemos aqui uma equação nuclear,
Eu vou dizer para vocês aqui que o carbono 14, ele vai emitir uma partícula beta. E ao emitir uma partícula beta, ele vai se transformar num novo elemento químico. Eu te pergunto, que elemento químico é esse? Então, se a prova do Enem trouxer para vocês uma equação que envolva a radioatividade com partículas radioativas, lembra que a regra universal é a soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser igual. Então, quando você olha o lado esquerdo aqui da equação, só tem o carbono, né? Vocês concordam comigo que a soma das massas do lado esquerdo está dando 14. Ora, a soma das massas do lado direito também tem que ser 14. Então isso significa que esse meu elemento, que até o presente momento eu não sei quem ele vai ter massa 14. Por quê? 14 mais 0, ó, a massa da beta é 0. Então a soma tem que dar 14 dos dois lados. A soma das cargas dos dois lados tem que ser igual. Se aqui do lado esquerdo a carga está dando 6, porque só tem um carbono aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito, igualmente a carga tem que ser 6. Logo, a carga do X tem que ser 7, porque 7 menos 1 da beta é que vai dar 6 igual dos dois lados. E aí, como é que eu faço para identificar quem é o elemento X? Aí vocês lembrem que a identificação de um elemento é sempre feito pelo seu número atômico. Nunca identifiquem um elemento pela massa, porque existem os isótopos daquele elemento. A identificação dele é pelo número atômico. Você vai lá e consulta, se o Enem te der os números atômicos, né, ele vai ter que dar. Quem tem 7 prótons é o nitrogênio. Então significa que nessa equação nós formamos o nitrogênio 14. O nitrogênio tem 7 prótons e número de massa 14. Ó. Tá aí. Esse é o nosso carinha formado aí na equação. Beleza pura? Galera, outra coisa que eu quero revisar com vocês de radioatividade. Tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida, galerinha, ele é representado pela letra P maiúsculo ou pela letra T minúsculo com um meio subscrito, ok? Vamos lembrar que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa ou atividade de um isótopo radioativo se reduza à metade. Então você tem ali uma determinada quantidade de um elemento radioativo. Com o passar do tempo, esse elemento ele vai sofrendo desintegração, ele vai emitindo partículas e com isso a massa dele vai reduzindo. Então, quando chegar na metade da massa inicial dele, esse tempo ele é chamado tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida varia de elemento para elemento. Existem elementos que têm um tempo de meia-vida de 2 segundos. Existem elementos que têm um tempo de meia-vida de bilhões de anos. Então, tudo isso varia de elemento para elemento. Aqui eu preciso lembrar com vocês que nas questões de tempo de meia-vida, eu posso resolver pegando a massa inicial e dividindo ela sucessivas vezes por 2, ou eu posso usar a fórmula da meia-vida. Qual é a fórmula da meia-vida? Mi sobre Mf é igual a 2 elevado a x. O que é o Mi, professor? Massa inicial ou atividade radioativa inicial. Mf, massa final ou atividade radioativa final. E o x, o que é o x, professor? Esse x aqui, galera, ele é a quantidade de meias-vidas. Quantidade de meias-vidas. Ou seja, quantidade de meias-vidas significa quantas reduções de massa aconteceu, quantas reduções pela metade aconteceram ao longo desse processo. Vou dar um exemplo para vocês bem simples aqui, daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões do Enem referente a essa temática, ok? Vamos supor que eu tenha inicialmente, tá? Eu tenha inicialmente 20 gramas de um radioisótopo, ou seja, 20 gramas de um isótopo radioativo, tá? Aí eu quero saber, galera, quanto tempo leva, tá,
para que a massa desse cara se reduza para 5 gramas. Eu quero saber quanto tempo leva, sabendo que o tempo de meia-vida desse cara vale 30 anos. Então, só um exemplo simples para vocês lembrarem aqui, tá, gente? Um exemplo bem simples e bem tranquilo. Para essa situação, eu posso fazer com uma fórmula? Posso. MI, massa inicial, 20 gramas, massa final, 5 gramas, isso aqui é igual a 2 elevado a x. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 é igual a 2 elevado a x. Então, significa que esse x ele vale 2 meias vidas. Ah, professor, eu prefiro resolver sem a fórmula. Ok. Sem a fórmula, aí o que você faria? 20 gramas, deu a primeira meia-vida, isso aqui vai cair para 10 gramas. Segunda meia-vida, isso aqui vai cair para 5 gramas, ó. 2 meias-vidas, o mesmo resultado que eu achei via fórmula. E aí você iria finalizar, então, aqui com uma regra de 3. Qual é a regra de 3 que você ia fazer? Bom, se uma meia-vida, ela demora 30 anos para acontecer, uma meia-vida demora 30 anos, aqui aconteceram 2 meias-vidas. Então, 2 meias-vidas vão demorar quanto tempo para acontecer? Obviamente que esse meu resultado aqui vai dar 60. Então, a gente vai ter aqui o y igual a 60 anos. Então, esse evento, ele teve uma duração total aí de 60 anos. Tá aparecendo 60 aqui? Tá. Beleza pura, galera? Então, o tempo de meia-vida, o que eu preciso que vocês recordem, é basicamente isso. Agora, eu queria recordar com vocês também um outro ponto de radioatividade, que são as aplicações da radioatividade, tá? Aplicações. Vamos primeiro lembrar o seguinte. Radioatividade, ela pode ser usada para várias coisas. Na medicina, a radioatividade ela pode ser usada para tratamento de doenças, como por exemplo câncer, através da radioterapia, quimioterapia, em que usa-se a radioatividade para destruir as células que são cancerígenas. Exemplo clássico disso é um paciente que tem, por exemplo, câncer de tireoide. Paciente que tem câncer de tireoide, ele vai ingerir iodo 131, que é um iodo radioativo, uma espécie radioativa do iodo. Professor, mas ele vai tomar um negócio radioativo? Não vai fazer mal para ele? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ele vai tomar uma quantidade de iodo 131, esse iodo vai se alojar na tireoide e vai ficar emitindo radiação, e a intenção é que essa radiação mate as células cancerígenas. A radioatividade, ela pode ser utilizada também na medicina para diagnóstico por imagem, quando, por exemplo, você faz uma radiografia, né? Você quer ver aqui o teu tórax, é jogada em cima de você uma radiação, que essa radiação atravessa os seus tecidos moles, como pele, músculo, órgãos, e ela fica retida no osso. E isso gera, então, aquela imagem 3D do osso da pessoa, enfim. Ela pode ser utilizada também, galera, ainda na medicina ou na área de saúde, para esterilizar instrumentos cirúrgicos. Então você pode pegar, por exemplo, a radiação gama, que é emitida pelo cobalto-60, e utilizar para esterilizar. Vale destacar que esse processo de esterilização, usando a radiação, ele chama-se esterilização por irradiação. E o objeto que foi irradiado, ele não está contaminado com radiação. Portanto, se eu pegar o cobalto-60 e jogar ele em cima de a radiação emitida pelo cobalto-60 em cima ali dos instrumentos cirúrgicos, eu sei que eu não vou ter aqueles instrumentos contaminados, porque a radiação gama, ela vai passar ali pelo instrumento, vai matar as bactérias, bichos e tudo mais que tiver lá, e o objeto não vai estar contaminado, ok? Essa radiação gama, ela pode ser utilizada também para esterilizar alimentos, substituindo os agrotóxicos. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome no mundo agrotóxicos. Então, uma alternativa é você usar a irradiação.
Ah, o alimento vai estar contaminado com radiação, professor? Não. Radiação gama, ela não tem a capacidade de contaminar, porque como ela é uma onda eletromagnética, ela passa, mata os micro-organismos e depois que ela passou já era. O alimento não fica contaminado. Quero falar para vocês também de dois processos que são muito importantes na radioatividade, que é a fissão e a fusão nuclear, ok? Vamos lembrar aqui, primeiramente, o processo de fissão nuclear. Quando a gente fala em fissão nuclear, galera, eu quero que vocês lembrem das bombas atômicas e das usinas nucleares. Bombas atômicas e usinas nucleares usam o processo de fissão. A fissão nuclear pode acontecer com vários isótopos. O principal deles é o urânio-235, tá? O urânio-235 ele é pouco abundante na natureza. O mais abundante é o isótopo 238. Quando você encontra uma amostra de urânio na natureza, o que você precisa fazer? Separar o 238 do 235, através de processo que envolve várias reações, dentre elas a utilização também da centrifugação. Isso já caiu na prova do Enem. E aí o que acontece? Quando você isola esse 235, aumentando o percentual dele, você tem aí um processo chamado enriquecimento de urânio. É necessário que o urânio seja enriquecido para que você consiga fazer a fissão nuclear dele, caso contrário, isso não é possível. Na fissão nuclear, o urânio 235, ele é bombardeado por um nêutron, e nesse bombardeamento ele pode produzir várias coisas, como por exemplo, criptônio e bário, ok? Que o número de massa vai variar dependendo da questão, da reação, enfim, com a subprodução de 3 outros nêutrons. E aqui mora um detalhe importante. Como essa reação de fissão nuclear ela produz nêutrons, isso aqui é chamado de reação em cadeia. Porque quem dá início à reação em cadeia é um nêutron que quebra um núcleo de urânio. Quando você quebra o núcleo do urânio, você produz 3 nêutrons e cada nêutron desse quebra um novo núcleo do urânio e a reação toma proporções cada vez maiores, reação em cadeia. Vale destacar que, numa bomba atômica, você quer que toda energia liberada seja em um curto espaço de tempo, explosão. Num reator nuclear, você não quer ter uma explosão. Você quer que essa energia seja liberada de forma lenta e gradativa. Então essa é a diferença da usina nuclear para a utilização numa bomba atômica, por exemplo. Quando a gente fala em usinas nucleares, esse processo de fissão libera calor. Esse calor é utilizado para aquecer a água que vira vapor, gira uma turbina, essa energia cinética se transforma, portanto, em energia elétrica, e esse vapor ele precisa ser resfriado utilizando a água de um rio, lago ou oceano. Por isso que toda usina nuclear é construída próxima a um recurso hídrico. E ela causa que tipo de impacto ambiental, professor? O principal, poluição térmica das águas. Porque você acaba ali, se não tiver o devido cuidado, né? Porque tem todo um cuidado com isso, essa água mais quente devolvida para aquele recurso hídrico, ela acaba diminuindo a biodisponibilidade de oxigênio na água. Não se esqueçam que quanto maior a temperatura da água, menos oxigênio, gás oxigênio ela vai ter, tá bom? Então, é um detalhe que a gente precisa ficar aí bastante atento. Bom, fissão nuclear utilizada aí como bombas, né? A gente tem exemplos aí das bombas de Hiroshima, temos aí, no caso da usina nuclear, exemplos ruins, né? Que é a usina de Chernobyl, um local hoje inabitado e tudo mais. Então, pensou em fissão nuclear, pensa em geração de energia através de calor, tá bom? Calor produzido pela fissão do urânio. Nós temos também, galera, o processo chamado fusão nuclear. A fusão nuclear ela é um processo que libera muito mais energia do que a fissão. E a fissão é a quebra no núcleo, a fusão nuclear é a junção de núcleos. Então, na fusão nuclear, você geralmente pega núcleos de hidrogênio, pode ser qualquer isótopo do hidrogênio, pode ser prótio, deutério ou trítio. Quando você faz essa junção aqui ela vai produzir hélio, ok? Então, produz hélio, vai produzir também pósitrons, né? Aqui geralmente é produzido 2 pósitrons para a soma das cargas dar igual dos dois lados, ó. 4 mais 0, 4.
2 mais 2 aqui, porque são 2 pósitrons, 4 cargas positivas. E lógico que essa equação aqui, gente, essa reação, ela libera também muita energia, até mais do que o processo de fissão. A fusão nuclear ocorre no Sol, porque o Sol tem temperaturas altas o suficiente para que ocorra, então, esse processo de fusão nuclear, beleza? Tem outros pontos da radioatividade, professor? Tem, mas lembrem-se, isso aqui é uma aula de revisão. Abordei aqui os principais tópicos com vocês, agora vamos fazer uma pequena bateria de exercícios sobre esse assunto. Separei aqui 5 exercícios, 5 questões do Enem, para eu poder mostrar para vocês como que esse tema vem caindo nas provas mais atuais. Aqui, galera, eu coloquei questões tanto do Enem principal quanto do Enem PPL. Vamos dar uma analisada nessa questão do Enem PPL, o enunciado dela diz assim: as usinas nucleares utilizam o princípio da fissão para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio que se dividem em 2 novos átomos, liberando de 2 a 3 nêutrons. Essa questão aqui, ela começou falando algo que não vai estar diretamente relacionado à questão, mas que é importante a gente analisar. O que ele falou? Nêutrons colidem com átomos de urânio. O que eu falei para vocês na aula teórica? Nós pegamos o urânio 235. Galera, tem que lembrar que a fissão nuclear é com o isótopo 235, tá? Por favor, lembrem dessa massa. Ela é importante. Eu sei que muitos alunos podem pensar, professor, mas é um número para decorar, o Enem não vai exigir esse conhecimento. Lembrem dessa massa do urânio, 235, tá? Então, esse urânio, ele vai colidir com nêutron, vai colidir aqui com um nêutron. E aí, o que ele falou mesmo no texto da questão? Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio que se dividem em 2 novos átomos, geralmente criptônio e bário, tá? Mas você não precisaria saber. E aí, o que ele fala aqui? Liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo, ou seja, vai haver a liberação ainda de mais nêutrons. E cada nêutron desse que é liberado continua o processo, porque vai bombardear um novo núcleo do urânio em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor. Aí que tá, galera. A fissão nuclear gera energia. Energia na forma de quê? Calor. Aí a gente tem, com a tecnologia humana, que transformar esse calor em eletricidade. Então, esse calor é usado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Por quê? Aqui, galera, eu vou colocar uma imagem, deixa eu apagar aqui, porque isso aqui acabou ficando na frente da imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, só para vocês entenderem, de forma geral e esquemática, o funcionamento de uma usina nuclear. Aqui você tem o reator, tá? Dentro do reator está acontecendo o processo de fissão nuclear e aqui está gerando calor. Esse calor, ele circula por essa serpentina que vai aquecer essa água aqui, gente. Essa água vai ter contato com esse calor e ela vai ferver. Esse vapor de água vai subir por esses tubos e vai girar uma turbina, e aí que esse giro transforma energia cinética em energia elétrica. Esse vapor, ele precisa ser resfriado, tá bom, galera? E aí ele é resfriado como? Você puxa a água de um rio ou de um lago, tá bom? Esfria esse vapor e essa água quente, ela retorna para uma torre de resfriamento e depois ela vai ser devolvida para o mar ou para o rio, tá? Então essa água ela passa antes por um processo de pré-resfriamento para minimizar esse impacto ambiental, para que você não jogue água quente direto no recurso hídrico, senão isso poderia causar um impacto ambiental muito maior, tá bom? Então ele diz, caso esse sistema, que sistema é esse, professor? O sistema de arrefecimento. Arrefecimento significa resfriamento. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, vai ser gerado um impacto negativo, ou seja, se esse resfriamento não for efetivo, você vai estar jogando água muito quente de volta para o lago. E aí qual é o impacto negativo, galera? Vamos lá. Vai produzir gases tóxicos? Não é uma característica das usinas nucleares.
Vai diminuir a reserva hídrica do local? Não, porque você está devolvendo a água de volta para o lago. Aquecerá os ecossistemas aquáticos, ó, faz todo sentido. Ele diz na letra D que vai aumentar a disponibilidade de nutrientes? Não. E vai permitir a contaminação por micro-organismos? Também não. Então a questão toda é aquecer os ecossistemas aquáticos. E é aquilo que eu falei para vocês. Quanto maior a temperatura da água, menos gás oxigênio disponível ela vai ter dissolvido. Então é importante atentar a essa temperatura da água. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada nessa questão que é do Enem principal de 2022, também sobre radioatividade. Ele fala a respeito do elemento iodo, ó, que tem função biológica e é acumulado na tireoide. Comentei para vocês as aplicações do iodo. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do isótopo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131 foi monitorado por 14 dias conforme o quadro. Após o período de 40 dias, qual é a massa residual desse isótopo? Vejam, o tempo que ele dá aqui no quadro, galera, vai até 14 dias, só que ele quer saber após o período de 40 dias. Esse quadro, gente, ele tem a mesma função do gráfico de meia-vida. Ele só serve para uma coisa, só tem uma finalidade. Qual que é, professor? Descobrir o tempo de meia-vida. Lembra do conceito de meia-vida? É o tempo necessário para que a massa ou a atividade de um radioisótopo se reduza a, qual que é a palavrinha mágica? Metade. Então você vai pegar aqui, olhar para essa tabela, independente de números, eu vou pegar a massa inicial do iodo. A massa inicial, 12 microgramas. Metade dessa massa, 6. Então, de 12 para 6, galera, ocorreu uma meia-vida. É o tempo necessário para que a massa ou atividade de um radioisótopo se reduza à metade. E para sair de 12, demorou quanto tempo, galera? Demorou 8 dias, ó. 8 dias. Então isso significa que o tempo de meia-vida do iodo são 8 dias. Qual é a outra finalidade dessa tabela? Nenhuma mais. Uma vez que eu descobri o tempo de meia-vida, não usarei mais essa tabela. Por quê? Ó? Ele falou que o decaimento de 12 microgramas foi monitorado por 14 dias, ele quer saber após o período de 40 dias. Agora você tem que calcular quantas meias-vidas acontecem em 40 dias. Então vamos comigo aqui, ó. 8 dias é o tempo de uma meia-vida. Uma meia-vida demora 8 dias para acontecer. Se em 8 dias eu tenho uma meia-vida, em 40 dias eu terei quantas meias-vidas? E aí você vai achar o número de vezes que essa massa se reduziu à metade. 40 dividido por 8 vai dar 5, né? 5 vezes 8, 40. Então você vai ter aqui 5 meias-vidas. 5 meias-vidas. Então aconteceram 5 meias-vidas. Bom, qual é a massa residual em 5 meias-vidas, considerando que a massa inicial é 12? Aí aqui você tem duas opções para finalizar essa questão, galera. Para quem prefere por fórmula, ia fazer o que aqui na fórmula da meia-vida que a gente viu na revisão? MI sobre MF é igual a 2 elevado a x. Qual é a massa inicial, o MI? A massa inicial, professor, são 12 microgramas. Ó, 12 microgramas. Qual é a massa final? Bom, é o que a gente quer descobrir, né? A massa residual desse isótopo é a massa final. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x. Ó. O x é o número de meias-vidas, 2 elevado a quinta. Então, nós teremos 12 dividido por 2 elevado à quinta, galerinha. 2 elevado à quinta, isso aqui vai dar 32. Então, 12 dividido por 32 é igual à massa final. Essa massa final, 12 dividido por 32, isso aqui vai dar 0,375.
0,375 e a unidade é a mesma do numerador. Se nós usamos a massa inicial em micrograma, a massa final também em micrograma. Mais próxima de quanto, gente? 0,375 é mais próxima de 0,4. Se você, por algum motivo, na hora da prova do Enem, esquecer a fórmula da meia-vida, tem solução. Você pega a massa inicial é quanto? 12 microgramas. E você vai reduzindo ela à metade 5 vezes, tá? Então, ó, 12 deu a primeira meia-vida, caiu para 6. 6 mais uma meia-vida caiu para 3. 3, outra meia-vida vai cair para 1,5. 1,5, outra meia-vida caiu para 0,75. 0,75 deu outra meia-vida, vai cair 0,75 dividido por 2 vai dar 0,375. Ó. 0,375. Então, reparem que aqui foram 5 meias-vidas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fazendo de um jeito ou de outro, você chega na resposta final, beleza? Galera, nós temos essa questão que é do Enem PPL de 2021. Diz assim, as radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte das células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originadas em transições nucleares, raios X, originados em transições eletrônicas, alfa, que são os núcleos de hélio, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação, e ele mostra aqui as características de cada uma delas, tá? A radiação gama, por exemplo, e os raios X, galera, são ondas eletromagnéticas, não tem carga nem massa. A alfa nós vimos aqui, ó, os elétrons nós vimos também. Aqui no elétron vocês estão vendo que a massa é 1 sobre 2000. 1 sobre 2000 é um número muito baixo, praticamente zero. E aqui é o nêutron. Para uma mesma intensidade de radiação, aqui tem um menor poder de penetração em tecidos. Aqui tem um menor poder de penetração que a gente viu na aula, galera, é a alfa. Porque a partícula alfa ela é muito pesada. Só que quando eu falo muito pesada, esse muito é relativo, né, galera? Relativo às outras partículas. Então, como a alfa tem uma massa muito grande, ela tem uma dificuldade maior de penetrar tecidos. Por isso, ela é a que tem o maior poder de penetração. Ó. Então, a questão aí do Enem PPL, tranquila e de boa. Temos aqui o Enem Principal 2020, que ele diz, embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação de uma bomba? Galera, bomba atômica, lembra lá da aula. Fissão ou fusão nuclear? Fissão, né? Fusão nuclear, aquela lá do Sol. Bomba atômica. Fissão. Letra A. Fissão do urânio? Perfeito. Quem provoca essa fissão? Nêutrons. A gente viu agora há pouco que são nêutrons que vão bombardear o núcleo do urânio 235, esse urânio enriquecido, e vai gerar o processo de fissão. Ó. Então tá muito claro aqui, de fato, a letra A. Não é fusão nuclear, tá, galera? Não é desintegração do núcleo do plutônio provocada por elétrons. Até existe fissão no plutônio, mas não é provocada por elétrons. E é fissão o nome, tá? Associação em cadeia de chumbo, nada a ver. Não é um decaimento radioativo, muito menos do carbono, né? Então, bomba atômica é fissão do urânio. Nós temos aqui a nossa última questão, que é do Enem PPL 2020, com a descoberta de emissões de energia do rádio por Marie Curie e Pierre Curie. O fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, o núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável. Se o núcleo do rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será igual a quanto? Bom, lembrem-se, galera, que toda vez que ele falar a palavra emitir, a partícula ela vem no produto.
Então ele falou do rádio 226, lembra que esse númerozinho depois do elemento químico é o seu número de massa. Eu não sei o número atômico do rádio, a questão não me forneceu e eu não posso consultar uma tabela, porque lembrem-se que o Enem não tem tabela periódica. Mas vocês vão perceber que a pergunta aqui da questão não tem nada a ver com o número atômico, ele pergunta massa, por isso que ele não deu a informação do número atômico. Então, o rádio 226, ó, ele vai emitir duas partículas alfa. Então, você escreve aqui no produto, ó, duas partículas alfa. Pode escrever assim ou pode escrever 2 alfa, tanto faz, tá? Qual é o número de massa do núcleo filho? Ó? Esse elemento que eu vou chamar de X. Lembra que eu ensinei para vocês que a soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser igual? Aqui do lado esquerdo, a soma das massas, porque só tem o rádio, 226. Do lado direito, a soma das massas também tem que dar 226, galera. Para dar 226, ó, eu já tenho aqui duas partículas alfa, concordam comigo? Então, a diferença de 226 menos 8, porque são duas partículas alfa, vai dar 218. Então, essa é a massa do núcleo filho, do novo elemento químico formado, tá bom? 218 mais 8, 226, igual às massas dos dois lados. Então, para responder essa questão, eu simplesmente usei o princípio de que a soma das massas e das cargas dos dois lados será igual. Meu querido aluno, eu tenho a plena certeza que essa revisão agregou muito para vocês. Vocês viram? Tivemos a revisão teórica, exercícios voltados inteiramente para o Enem. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você quer ver uma próxima aula de revisão aqui no canal? Porque lembra, galera, aqui é uma via de mão dupla. Não adianta eu dizer muito obrigado, até a próxima aula. Não, é via de mão dupla. Estou entregando esse material para vocês gratuitamente. Se esse vídeo tiver muito like, muito comentário para ajudar no engajamento, eu volto e trago com vocês mais aulas de revisão, beleza? É o nosso trato. É muito simples, galera, você não precisa fazer esforço nenhum, é só deixar um like e deixar um comentário, isso não custa nada, você me ajuda no crescimento do canal e ajuda a difundir a educação no país, beleza, galera? Então, conto com o like de vocês e o comentário, muito like, muito comentário, eu trago mais um vídeo aqui no canal de revisão. Grande abraço a todos, gente, até a próxima, valeu!